Eu sou transmasculino não binário. Me identifico num corpo masculino, mas não quer dizer que eu seja um homem. Eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. E eu sou pansexual. Não quer dizer que eu saio pegando todo mundo. E sim que, independente da pessoa, se eu me atrair pela pessoa, independente do sexo dela ou da orientação sexual, pode ser que rola alguma coisa. Meu nome é Miguel, tenho 21 anos. Eu tinha uma pessoa na minha cidade, uma não, várias, mas porém essa pessoa específica, eu era considerado uma mulher lésbica e assim, eu não entendia o que era transexualidade. Então eu sempre chamava ele de ela e via o jeito que essa pessoa ficava. Então, depois disso, eu procurei saber o que era transexualidade. Foi aí que eu comecei a me identificar como trans. Porque eu vi que coisas encaixavam no que eu realmente era. Foi através disso. Na verdade, na minha cidade, como coisas trans vamos dizer, não era muito comentado, eu descobri a transexualidade através dessa pessoa no qual eu era transfóbico sem saber que era transfóbico, entendeu? Então, assim, depois disso, por mim mesmo, eu procurei saber. Mas foi passando, eu acho que eu tinha, na época, 17 anos de idade. Foi com 17 anos de idade que eu procurei saber o que era transexual. Antes eu tinha tipo assim, antes eu era super moleque. Sempre fui moleque, assim, total, mas eu era considerado como uma mulher lésbica. Só depois que eu descobri, só depois que eu entendi, que aí eu vi que não era que não era uma pessoa lésbica, e sim eu era uma pessoa trans. Eu vou fazer a mastectomia, não vai ser pelo SUS, porque senão eu vou ficar numa fila de espera enorme. E eu sei que quando chegar a minha vez, no mundo que está hoje, nem vai surgir a minha vez. E eu prefiro também porque eu quero reconstruir os mamilos. Então, assim, quero particular para um cirurgião certo e que ele vai fazer do jeito que eu realmente pensei em construir o meu corpo. Primeiro, coincidentemente não. Vou colocar como se fossem coisas distintas mesmo. Um ambulatório trans, ele tinha fechado aqui em Belo Horizonte, porém ele voltou a reabrir, na época no qual eu estava decidindo realmente tomar hormônio. Então foi aí que minha esposa virou e falou assim, vamos procurar saber? Falei assim, vamos procurar saber. Aí eu entrei também no Transveste, que é um centro de pessoas transexuais, no qual eu procurei saber tudo, onde que as pessoas iam, se era muito bom também, se eles respeitavam realmente quem a gente era. Primeiro eu procurei a ter, vamos dizer, a consciência de quem eles eram, para depois buscar aí, para não fazer nada assim, como que eu vou te dizer, nada precipitado que não vai acabar a minha saúde, principalmente mental. Foi aí que eu procurei saber sobre endócrino. Eu fui com um amigo meu, do Transveste também. Eu fui com ele um dia, e nisso ele me apresentou assistente social, me apresentou endócrino, tem lá também ginecologista para pessoas transexuais, tem tudo, assim, tudo entre aspas, mas tudo que a gente precisa para começo da transição. Foi aí que eu tive que fazer alguns exames antes de hormonizar. Depois que eu fiz os exames que ele pediu e tudo mais, aí ele me passou a receita para começar a hormonizar. A minha família em si, ela sempre foi muito conservadora, família tradicional brasileira. Porque, querendo ou não, eles têm uma religião, eles são evangélicos e cristãos num modo de muito a igreja em si. Então, assim, foi um pouco de dificuldade. Porque antes, pra eles, tipo assim, lésbica já era demais, mas pessoa trans, não. Mas a primeira pessoa que eu contei que eu era trans, mas assim, me auto-negando ainda, foi pela minha tia, irmã da minha mãe. Eu virei pra ela e falei assim, vou tomar hormônio.
Aí ela falou assim, não, mas vai crescer barba, vai fazer isso. Aí eu falei assim, é verdade, não, mas eu não vou tomar hormônio, não vai crescer barba, não. Aí assim, me auto-negando. Eu ri agora porque já passou, né? Mas aí um dia eu já tinha vindo pra cá, né? Então um dia eu fui lá na minha mãe visitar ela e eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô tomando hormônio, sem estar tomando hormônio. E foi aí que a minha mãe falou, olha, foi tipo assim, eu te amo do jeito que você é e só toma cuidado, só vai no médico direitinho. Mesmo ela se auto-negando que ela teria um filho trans, ela tentou. Assim, pelo menos naquela hora ela falou assim, não, ela já sabia como que eu era, né? Eu ia fazer mesmo ela falando que não, mas ela falou de todo o coração mesmo, deu pra sentir que ela falou, vai, mas toma cuidado. A minha família, tipo assim, vó e tudo mais, eles sempre foi durão, parte de pai principalmente. Então, parte de pai eu mal converso, mas parte de mãe, por exemplo, eles tentam dar uma abertura. No começo do mês, eu fui viajar para minha cidade e eu tava com muito medo de chegar lá. Querendo ou não, minha voz já mudou, algumas coisas do meu corpo já mudaram. E eu não sou mais aquela pessoa que saiu da minha cidade, entendeu? Então eu cheguei na casa da minha avó e, assim, meio com medo. Só que eu sempre brinquei, assim, não, a minha avó falava ela e eu virava assim, ó, é ele, é Miguel. Aí ela, nunca vou te chamar de Miguel. Mas foi, no entanto, que todo mundo, quando se uniu assim, ela falou Miguel. O meu irmão mais velho se corrigiu, falou Miguel. A minha mãe se corrigiu, falou Miguel. Minha tia. Então, assim, eles ali, eles tentaram. E eles estão tentando. Porque eu falo com eles, ó. Eu sou assim, amo vocês do jeito que vocês são. Por que vocês não me amam do jeito que eu sou? Eu respeito vocês, por que vocês não me respeitam? Então, é difícil, bem complicado, porque a minha avó, ela é pastora e tudo mais, só que assim, é por conta da religião. Então eu respeito esse lado dela, só que ela tá tentando respeitar o meu lado também. Então eu vejo que tá dando certo. Tá, de pouquinho em pouquinho vai dar certo. Antes não dava, mas pelo menos agora, querendo ou não, eles estão vendo que eu tô mais maduro, que é isso mesmo que eu quero, então eles estão fazendo de tudo. As evidências, antes tinha evidências trans. Então eu relacionava com pessoas no qual viravam pra mim e falavam, eu namoro com uma mulher, eu não namoro com um homem. Se eu quisesse um homem, estaria com um homem no qual tem a genitália masculina. Então a pessoa no qual acompanhou meus primeiros passos realmente pra minha transição foi a Bel. Então assim, ela foi a pessoa no qual me deu coragem de ser quem eu sou hoje. Assim, virou pra mim e falou, é o que você quer, tô com você e eu te amo do jeito que você é. Então, nosso relacionamento, posso falar como começou? Pode. Posso? Agora vai. Pra você falar. Então, nosso relacionamento começou, eu trabalhava numa loja em Tiradentes, né? Essa pessoa, a Bel, minha esposa, ela foi na minha loja 4, 5 vezes mais ou menos, para comprar 2 toucas, mas porém para pegar meu número. Você vai vir aqui segurar mesmo, você vai falar na frente aqui. Então, o que achei mais bonito nela, porque além de eu achar ela bonita, mas eu virar assim, eu falei assim, não, hétero esse gênero que vai virar cara pra mim e falar assim, nossa, que essa pessoa tá me olhando demais? Porque eu tive um crush imenso na hora que ela entrou na minha porta. Porque também é formalidade, né? Então, assim, não pode pedir número ali, profissional e tudo mais. E sempre fui profissional com ela. Aí, quando ela pegou meu número, e ela tava com a mãe e tudo, eu falei o nome antigo, e ela virou assim, ela viu que eu fiquei desconfortado, porque meu apelido na época era Rio. Então, ela virou pra mim e falou assim, mas como você gosta de ser chamado? Então foi aí que foi a coisa que mais me marcou naquele momento. Porque ela não queria saber o meu nome, ela queria saber realmente quem eu era, o que eu queria ser chamado. Então, depois daí,
A gente foi se conhecendo mais, não durou um mês que eu já pedi ela em namoro. Então, no entanto, ela pegou minha mão, falou vamos, e depois de 3, 4 meses mais ou menos, eu vim morar em BH. Larguei tudo pra vir morar por conta dela. Assim, não só por conta dela, conta da minha vida profissional, mas quem deu o primeiro passo de virar assim, eu seguro sua mão, só vem, foi ela. Foi aqui que eu consegui mais a minha hormonização, foi aqui que eu consegui mais o meu médico, as pessoas no qual não largam minha mão por nada. Meu nome é Isabela, eu tenho 22 anos e sou esposa do Miguel em tempo integral. E vou formar em Direito agora e pretendo advogar para pessoas LGBT logo no começo do ano. Quando eu conheci o Miguel, e ele me falou como ele se sentia, primeiro eu percebi, ele conversava comigo e não usava, não se referia a si mesmo nem no feminino nem no masculino, ele ficava no limbo ali, ele não terminava as frases, tipo assim, com O ou A. Aí eu fiquei assim, gente, alguma coisa tem, né? O que é? Aí eu falei, olha, você me perdoa te perguntar, mas tem alguma coisa, eu tô vendo que você não se trata no feminino, no masculino, você quer me falar? Aí ele falou, eu me identifico assim e é isso. Falei, ok, tudo bem. Só que eu não sabia nada, de nada. Eu, na verdade, aqui em BH, eu não falo antigo somente. Aqui em BH eles não aceitar mesmo. É transfobia no modo extremo de não aceitação. É aquele negócio de, homossexual até vai, mas trans a gente não aceita. Eu vou falar que muitos homens trans, homens héteros, cisgêneros, eles não aceitam o fato de uma pessoa se transicionar para um corpo masculino ou de um corpo masculino se transicionar para um corpo feminino. É como se fosse, como que eu vou te falar, como se abaixasse o hétero deles, entendeu? Como se a masculinidade e a feminilidade delas. E assim, mal sabem que a gente não tá ali pra tirar o lugar de ninguém. A gente tá ali só pra ter o nosso lugar também, entendeu? Mesmo a gente não tendo o corpo que a gente não deseja, a gente desejava, a gente tá atrás do corpo que a gente deseja, mas sem tirar o lugar de ninguém, porque a gente tem o nosso lugar. A gente só é ser humano, entendeu? Como qualquer um outro. Não é o sexo que vai definir qualquer outra coisa, entendeu? Às vezes na rua, quando a gente está junto, algumas pessoas nos leem como um casal de mulheres. Então já teve gente, né, gritando, Teve um cara uma vez que parou do nosso lado, a gente não tava nem de mão dada, a gente tava tipo sentado um do lado do outro, no ponto de ônibus. E o cara virou e falou, se eu tivesse uma arma, eu dava 2 pipocos na cara de vocês duas, pra vocês deixarem de ser sem vergonha. Umas coisas assim, sabe? Eu fiquei tipo, gente, meu filho, mas... Eu nunca sofri, graças a Deus, físico, mas eu conheço gente que sofreu muito físico. Gente que só por ser quem é, por amar quem é. Verbalmente andar na rua. Eu e minha esposa, a gente anda na rua, por exemplo, e não posso falar isso, mas vou falar de um jeito. Eu andar com a minha esposa na rua e falar, agora não vai ter isso na rua. Agora a gente fica mais preocupado de andar na rua pra gente se amar do que andar na rua e ser roubado. Então, assim, é muito mais difícil, porque ser roubado vai tirar um pertence seu, mas você amar vai tirar a sua vida. Então você fica com medo de quê? Então, assim, isso que eu falei do meu trabalho, sobre as pessoas saberem que horas que eu chego e na hora que eu saio, é porque eu tenho muito medo de uma hora que eu sair, eu não chegar em casa. Ou muito medo de encontrar com a minha esposa e alguma coisa acontecer com ela. Ou não chegar até ela. E eu sei que ela fica assim também. É por isso que eu tento de várias formas me defender e ser amigo de todo mundo. Porque eu sei a cabeça de todo mundo. Entre aspas. Porque ninguém sabe a cabeça diretamente, né? Mas eu tô falando assim... tentar fazer as pessoas entender que eu não tô ali
como que eu vou te falar? Não tô ali pra fazer mal. Ao contrário. Eu tô ali pra fazer todo mundo entender quem somos nós. Eu falo que parece que o Miguel em si não foi somente escolhido no nome, porque é minha mãe que escolheu meu nome. Eu virei pra minha mãe, rapidinho, voltando tudo isso, eu falei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, tem esses nomes aqui, escolhe um. Ela escolheu Miguel. E Miguel em si é nome de um arcanjo. E o arcanjo, ele tem muito ciúme da humanidade. É porque a humanidade em si, ela faz muita coisa contra as leis que Deus deu. E a principal delas é amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, assim, eu tô amando as pessoas porque elas não podem fazer o mesmo. Então, eu acho meio injusto viver ao ponto de ter que pegar a mão da pessoa e ensinar ela numa coisa que ela poderia muito bem abrir a cabeça sozinha para ser ensinada. Meu medo é que, igual eu tava falando, não chegar em casa, não realizar meus sonhos. Porque, querendo ou não, a minha vida em si, meu futuro, é querer uma família, como todo mundo tem. É querer trabalhar, voltar para casa, meus filhos, minha esposa, ter os amigos para sair final de semana e sair tranquilamente, sem se preocupar com o que vai acontecer ali na rua. Mas, sinceramente, ultimamente é um pouco difícil de pensar isso por conta de essa questão política, por conta de agora. Como eu falo, não tenho raiva da pessoa que ganhou. Não tenho. Eu espero muito que ela mude o Brasil. Porém, o que ela fala sobre a gente incentiva o ódio das pessoas que poderiam ser ensinadas a amar realmente quem a gente é, a respeitar cada um o espaço do outro. Então, assim, eu tenho indignação por gente que é como a gente aceitar isso e ir a favor disso. E pessoas que não são quanto mais pregam o amor ao próximo, não fazer jus àquilo que prega. Então, assim, eu tenho medo de não realizar meus sonhos por pessoas no qual prega aquilo que é para realizar, né, o amor em si, morrer por conta delas. Olha, leis não temos, não existe lei. Tudo que tem para amparar pessoas trans são decretos e algumas portarias, tipo da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, nada concreto. E decisões dos tribunais superiores. Não tem lei nenhuma, assim. Um decreto tem força, mas não é a mesma coisa que uma lei teria. Um decreto, por exemplo, quem emite o decreto é o presidente. Um outro presidente pode chegar e falar assim, revoga esse decreto. E não tem nada que vire e fale, não pode, ele pode. É um decreto, não é uma lei. Não é uma coisa que tem força, não é uma coisa que está ali estabelecida. E uma decisão do Supremo, querendo ou não, o Supremo, a última decisão que teve sobre pessoas trans, que elas poderiam, né, mudar o nome, retificar o nome e gênero direto no cartório, é uma decisão vinculante. Isso significa que todas as pessoas do meio jurídico, todas as pessoas da sociedade no geral, têm que seguir, mas também não é uma lei. Então, assim, se quiserem passar uma lei falando, agora as pessoas não vão poder mais mudar o nome direto no cartório, ou pessoas trans podem mudar o nome, mas não podem mudar o gênero. Vai ter que ficar lá o gênero marcado, seu nome lá, Miguel, e seu gênero feminino. Isso pode acontecer, né?
as implicações que isso tem depois de o Supremo questionar, pode acontecer de questionar, tudo bem. Mas não tem nada que ampare legalmente, assim, firme. O que temos em questão de decreto, por exemplo, era um dos decretos de uso do nome social em órgãos públicos federais. Agora, né, que as pessoas já estão com essa facilidade de poder mudar o nome no cartório, é um decreto que meio que vai perder a validade, porque todo mundo já está trocando o nome, graças a Deus. E da Secretaria de Saúde, uma portaria que fala que as pessoas trans vão ser atendidas pelo SUS e que vão ter acesso ao atendimento. Tanto que, né, só por causa dessa portaria em questão, que existem os ambulatórios trans, que as pessoas podem ir, encontram os médicos e se harmonizam e tem esse amparo. Mas também uma coisa que não tem força, não. Se quiser editar uma lei e falar assim, no SUS não atende mais, pode, infelizmente. Nós temos um porém, que a nossa Constituição, ela foi feita para ser assim, eles chamam de Constituição cidadã. É uma Constituição para garantir os direitos de todos, igualmente. Então, lá não faz distinção. Não é o hétero e os LGBTs. São as pessoas, são os sujeitos de direito do Estado. Então, isso é um freio. Querendo ou não, né, qualquer pessoa que assuma presidência, qualquer pessoa que entre na Câmara dos Deputados, que entre no Senado e que assumam cargos no Legislativo, essas pessoas vão ter que seguir a ordem suprema, que é a Constituição Federal. Foram as duas coisas. Primeiro, depois que eu vim pra cá há 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses por aí, eu conheci a Chili Beans nesse meio tempo, porque interior em si eu não tinha conhecimento da Chili Beans. Só que quando eu cheguei aqui ainda não tinha conhecimento da Chili Beans, porém eu tentava entrar nela porque eu queria trabalhar por ser pessoas diversificadas. Então assim, quando eu trabalhei no último emprego que eu tive antes, eu trabalhei no shopping e foi através de lá que eu conheci realmente as pessoas da Chili Beans e o que era Chili Beans. Então foi aí que eu procurei saber sobre os produtos, sobre o que realmente era, sobre o que realmente eu me encaixaria. E foi aí que eu fui querendo mais e mais. Então, assim, os outros empregos em si, antes disso, não era emprego que me respeitavam. Era empregos no qual eu era desrespeitado. E todos eles sempre respeitou me chamar de Miguel. Mesmo que tendo dificuldade de me chamar de ele, se chamavam pelo nome. Eles nunca tiveram essa... E mesmo quando erravam, eu nunca fui de brigar se a pessoa se autocorrigia. Não, assim, não brigar de esculachar. Tô falando assim, nunca fui de falar, não, é ele e tudo mais, não. Se a pessoa virasse pra mim, não, ele, desculpa. Eu falei assim, não, tudo bem, você vai se acostumar. E foi assim que foi as pessoas perto de mim acostumando a chamar de ele. Porque querendo ou não, eu entendo. Não é de uma noite, num dia pro outro que vai virar assim e vai falar, é ele. Até para as pessoas em si. Por exemplo, eu mexo com o público, eu mexo com pessoas. Não é todo mundo que chega no meu quiosque e chama eu de ele. Muitas das pessoas falam, ela, até eu virar e falar, oi, prazer, meu nome é Miguel. A pessoa ficou me olhando. E assim, às vezes é constrangedor eu virar e falar assim, por conta de ser cliente, eu não vou expulsar cliente dali por isso. Eu preciso deles, mas eu preciso que eles me entendam. Então, assim, alguns que dão abertura, eu falo de quem eu sou. Outros que não dão abertura, eu brinco. Eu falo assim, não, porque minha família, até os 25 anos, não teve pelo na cara, por isso. Então, assim, eu contrario isso para não ser para não ficar fora do meu lugar, entende? Porque ali eu sinto realmente família em si. Porque quando as pessoas pegam você e falam, você é assim, gente, te respeita como? Vamos trabalhar junto? Foi aí que eu encontrei a oportunidade de trabalhar realmente e que as pessoas me ajudando a ser quem eu sou. E hoje, por exemplo, eu tô aqui e eu trabalho à noite. Eu virar e falar assim, não, tenho entrevista.
não, tudo bem, trabalha de manhã, ou folga, ou isso, aquilo. Sempre respeitaram o meu momento. Se eu virar e falar, preciso fotografar, ele me dá folga para me fotografar. Então, assim, eu tive que falar sobre a Chili Beans porque foi família. Quero falar que é o seguinte, para quem está começando na transição, não escutar muito do que as pessoas, principalmente aquelas que estão mais evoluídas nessa transição, quando falam mal da gente, não escutar tanto isso. Que a gente um dia vai chegar lá. Mesmo que a ansiedade ataca, a gente vai chegar lá. E também, assim, não se desesperar ao meio de tudo isso, porque tem muita gente que dá a mão realmente. Muita gente que tá ali junto na batalha e que a gente não vai descansar até vencê-lo. Então, assim, precisar conversar sobre, eu tô aqui, mas procura saber também sobre, evolui a cabeça antes de qualquer coisa, porque procurar na internet, ler sobre, mesmo sendo uma pessoa hétero, cisgênero, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, abre a cabeça, sabe? Não deixa o mundo no qual as pessoas se colocam numa bolha, só ser uma bolha. A gente tá, por exemplo, eu tô em Belo Horizonte, só que daqui a um tempo eu não quero ficar aqui. Tem Itália para conhecer, tem Estados Unidos, tem um mundo muito grande. É a mesma coisa da nossa consciência, da nossa cabeça. A gente tem muita coisa para saber ainda. A gente sabe muito pouco. Então, assim, deixa as pessoas, escuta mais as pessoas. E depois você fala aquilo que você realmente sente, realmente quer.